Oi, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu quero contar um pouquinho para vocês aí da minha experiência com a artéria uterina aumentada. Quando eu fiz a minha primeira ultrassom morfológica de primeiro trimestre com a medida do colo e a médica que estava fazendo a ultrassom falou que tinha dado uma alteração aí numa artéria uterina, eu fiquei super assustada. Eu comecei a pesquisar bastante informação, experiência, mas eu tive pouca informação de experiência de outra pessoa contando assim igual eu tô contando. Então, por esse motivo, eu quero compartilhar aqui a minha experiência com vocês e falar um pouquinho do que é isso, de acordo com a minha médica, né? Era para eu ter gravado esse vídeo antes, mas ontem eu passei na minha médica de alto risco. Para quem não sabe, eu passo a cada 15 dias com a médica, então eu passo na minha consulta de rotina no posto e tenho a consulta de alto risco, porque essa gravidez minha é uma gravidez de alto risco. Eu tenho insuficiência estimocervical, que é o colo curto, é onde a mulher não consegue levar uma gestação até o final sem fazer um procedimento cirúrgico que se chama cerclagem. E aí, para mim fazer esse procedimento cirúrgico, eu precisava primeiro fazer essa ultrassom morfológica, né? De primeiro trimestre com a medida do colo. Foi onde aconteceu de estar essa alteração, que eu vou ler exatamente como tá aqui na ultrassom. Eu tô aqui exatamente com 11 semanas e 6 dias, né? Hoje é exatamente o dia que eu completo, que eu fecho a semana. Então, hoje eu tô com 12 semanas certinho. E aqui no estudo do Doppler está escrito assim: artéria uterina esquerda apresentando traços com incisura protodiastólica presente, índice de resistência aumentada, índice de pulsabilidade IP aumentada. Então, quando eu vi isso aqui, falei, nossa, o que deve ser isso? Por que que tá alterado desse jeito? E aí eu comecei a buscar informação, pesquisar aqui no YouTube o que era, porque eu queria entender o que exatamente estava acontecendo comigo, para mim poder questionar quando for passar na minha médica, né? E aí, quando eu passei na médica, eu perguntei para ela, eu falei, doutora, o que significa essa artéria uterina alteração? O que significa isso? E ela falou para mim o seguinte, que quando a mulher ela faz uma alteração e dá como artéria uterina aumentada, né, dá essa incisura, significa que a mulher tem mais probabilidade, né, mais riscos de ter uma pré-eclâmpsia. E para quem sabe, né, ou pesquisa sobre isso, provavelmente se você está pesquisando sobre esse assunto, você deve ter visto alguns vídeos falando que a pré-eclâmpsia e a trombofilia, elas praticamente correm juntos, né? Então, é uma tendência maior a mulher ter pré-eclâmpsia na gestação, quando acontece isso. Então, o que deve ser feito quando a mulher tem essa alteração, né? De acordo com a minha médica e de acordo com o médico também do hospital, que quando eu passei na minha médica de alto risco, ela me deu encaminhamento para mim fazer a cerclagem. Então, no mesmo dia, eu levei esse encaminhamento no hospital para agendar a minha cerclagem, que é um procedimento cirúrgico no colo do útero. E aí, eu relatei para ele sobre essa alteração, para me ver qual a opinião dele, né, se batia com o que a minha médica de alto risco tinha me falado. E aí, ele falou a mesma coisa, né? Então, o que deve ser feito? Nada mais é que a médica, ela precisa te auxiliar, né, te medicar com CAUS e AS. Por quê? AS, ele é um anticoagulante, onde ele vai deixar o seu sangue um pouco mais fino e vai evitar a trombose, vai evitar o coágulo. E esse coágulo, ele dificulta aí a passagem de oxigênio para o bebê. É mais ou menos assim. É como se a placenta, né, não tivesse totalmente fixada lá no colo na parede do útero. E aí, por ela não estar fixada corretamente, acontece o quê? Acontece
de não passar um oxigênio adequado e nem nutrição adequada para o bebê. E resumidamente, né, isso acontece da mãe ter riscos e o bebê também. O risco da mãe é de pré-eclâmpsia, o risco do bebê é de ter, como que eu posso dizer, um sofrimento fetal por conta de não estar nutrindo o suficiente o bebezinho. E aí acontece também a restrição de crescimento. O bebê, ele tem o crescimento mais lento do que o normal. E isso também a médica pode entrar com a AS ou a inoxaparina, né, que também é um anticoagulante, que para quem não sabe, é aquela injeção que dá na barriga, mas isso é de caso a caso. Cada pessoa tem um caso diferente e o médico vai recomendar o que é melhor para cada tipo de pessoa. Eu simplesmente estou compartilhando uma experiência minha, né, o que aconteceu comigo, porque eu lembro que na gestação da minha filha Aurora, que ela tem hoje 1 ano e 8 meses, eu lembro que a médica, ela tinha comentado comigo sobre a trombofilia. E por conta disso, por eu já ter alguns relatos anteriores de perca gestacional e também por eu não ter um diagnóstico de trombofilia, ela já entrou com a AS, né? Na época da minha filha, eu só tomei a AS. E por ser a minha primeira gestação, onde eu já estava vindo de 2 gestações na qual eu perdi, tava um turbilhão de emoção, um turbilhão de sentimento na minha cabeça, um turbilhão de dúvidas, de medo, enfim, muitas coisas que aconteceu na gestação da minha filha, que hoje, nessa gestação que eu tô tendo, que eu estou mais atenta, né, a tudo que acontece, a todos os sintomas que eu tô sentindo, da minha filha eu não consegui, porque era tudo novo para mim, eu tava com medo, medo de perder novamente, medo de não conseguir fazer a cerclagem, porque foi exatamente na gravidez dela que eu descobri a insuficiência do colo. Tanto que eu fiz a cerclagem com 16 semanas e aí, com 34 semanas, eu comecei a ter muitas contrações de treinamento, né? Um pouco dolorida. E aí, eu fui no hospital, chegando lá, eles fizeram um cardiotoco e viram que eu tava com a contração muito ritmada, bastante contração. E aí, eles resolveram tirar a cerclagem, então eu tirei a cerclagem com 35 semanas e minha filha nasceu com 36, sendo que a cerclagem era para mim ter tirado com 38 semanas. Então minha filha não conseguiu esperar. E por conta de tudo isso, né, eu já estava ciente que essa gestação eu iria passar pela mesma coisa. Essa é uma gestação planejada, onde eu falei assim, eu já sei mais ou menos o caminho que eu devo seguir. Então, eu sei que vai ser uma gravidez de alto risco. Eu sei que vai ter as minhas dificuldades por conta que eu já tenho uma bebê de 1 ano e 8 meses. Eu sei, eu tô ciente de tudo que eu vou passar. Mas, para mim, essa alteração aqui das artérias foi uma surpresa, porque eu não esperava. Eu não lembro de ter tido essa alteração também na gravidez da Aurora. Mas, enfim, isso associa tanto a trombofilia, né, como a pré-eclâmpsia, o alto índice de ter pré-eclâmpsia. E aí, eu acabei esquecendo de falar para a médica sobre esse anticoagulante que é inoxaparina, mas eu já vou ter consulta com ela aqui dia 14, e aí eu vou comentar com ela sobre isso e vou ver o que ela vai me dizer. Porque até então, essa minha médica, ela passou simplesmente a AS, né? E a AS é um anticoagulante e a injeção também. Agora, eu não sei se eu posso estar usando os dois juntos. Alguns relatos de meninas que usam os dois juntos tiveram muito mais sucesso. Outras já não se deram muito bem, porque anticoagulante com anticoagulante deixa o sangue muito fino e acaba tendo algumas hemorragias, algumas intercorrências aí na gestação.
Mas enfim, cada caso é cada caso e o seu médico vai recomendar o que é melhor para você. Então é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixa de se inscrever no canal. Caso vocês tiverem mais alguma dúvida, vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo. Sei que de alguma forma eu tô ajudando alguém. E é isso. Fique na graça e na paz. Até o próximo vídeo.